Opa, aqui é o Guto e no vídeo de hoje eu vou te explicar a função específica de cada pigmento e cada corante de resina epóxi. Então, se você quer saber qual a quantidade certa a usar para cada pigmento, qual é o rendimento, qual é o valor, qual é a função específica, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente tudo que você precisa saber para nunca mais precisar e buscar essa informação em nenhum outro lugar. Se você não me conhece ainda, meu nome é Gutenberg e eu sou o criador do site Guia da Resina Epóxi e sou especialista também na arte de resina efeito oceano e nas ilhas de resina. Eu trouxe um material aqui para vocês que eu recebi alguns pedidos no YouTube e no direct sobre esse tipo de informação sobre pigmentos. Então você vai ver que em algum momento eu vou estar olhando aqui, eu fiz uma colinha e eu fiz umas anotações justamente para eu poder eu tenho uma facilidade muito grande de começar a falar sobre um assunto e aí destoar para outro assunto e acabar desviando a atenção, desviando o foco do nosso assunto principal, que são os corantes são os pigmentos e os corantes de resina epóxi. Eu trouxe também alguns tipos de pigmentos aqui, que eu vou explicar para você cada um, a função de cada um, exatamente, o rendimento, preço, se vale a pena comprar um ou outro, o que dá para fazer com um, o que dá para fazer com o outro. E aí você vai ter ideia aí exatamente do que você precisa comprar, se você está começando agora ou se você quer fazer algum efeito específico, beleza? Bom, vou começar aqui agora falando sobre os materiais. Quais materiais, além dos pigmentos, que você pode utilizar para poder colorir a resina e se isso vale realmente a pena. Eu já fiz um vídeo no YouTube e eu falei sobre esse assunto, sobre alguns tipos de pigmentos para colorir resina. E aí eu coloquei a Acrylex, aquela tinta tinta acrílica da Acrylex, fiz um teste também com o pigmento. E olha, eu não vou te falar que não funciona, funciona sim, tá? Tinta acrílica, Acrylex, tem o que? Xadrez, maquiagem, tinta de impressora, tem gente que já falou que usa tinta de impressora e sim, funciona. Só que não fica, não tem, além de não ter o mesmo rendimento, não tem o resultado que você teria com um pigmento específico para resina, tá? Então, se você colocar em proporções, por exemplo, usar uma tinta de impressora, que é uma tinta relativamente cara, e utilizar um pigmento específico para resina, você vai ver que você vai usar muito menos pigmento específico da resina do que tinta de impressora. Então, fazendo um comparativo de um para um, vale mais a pena você utilizar o específico para resina. Não que os outros não funcionem. Vamos dizer, eu quero fazer um trabalho aqui agora, existe uma tinta que eu tenho aqui em casa, um pigmento de impressora, uma maquiagem, que eu vou falar sobre maquiagem, um assunto, vou abrir um parêntese rapidinho daqui a pouco, que eu tenho aqui eu quero colorir, eu não quero esperar chegar um pigmento. E aí você pode usar assim, só que você tem que respeitar uma proporção que não tem como nem definir. Porque os pigmentos para resina, geralmente, eles podem utilizar em até 6%. Mas o pigmento que não é para resina, eu sinceramente eu não sei quanto que você poderia utilizar. Então eu recomendo que você não utilize muito. Por quê? Porque pode acontecer desse pigmento ser a base d'água e acabar influenciando na cura da resina, deixar a resina mole, fazer com que ela não cure e alguns outros problemas de deformações. Então, dá para colorir? Dá para colorir, tá? Você pode colocar um pouquinho de pigmento assim, só que não vai ter o mesmo rendimento, tá? A eficácia não é a mesma coisa de um pigmento específico para resina. Quanto à maquiagem, ela funciona muito bem para poder colorir a resina. Só que a maquiagem não é algo barato, né? Se você usa maquiagem, provavelmente você sabe que não é barato. Quando você compra aquele tabletezinho assim de maquiagem, que vem várias corzinhas, aquelas cores, aquela pastinha do pó que você passa aqui, ela vem prensada ali. E aí quando você tira um pouquinho daquilo ali para misturar na resina,
Para dissolver aquele pó que veio prensado ali é muito difícil. Muitas vezes ele não dissolve, tá? Então, você não consegue ter uma eficácia boa tentando dissolver aquele pote, aquelas pedrinhas ali. Ficou um monte de pedrinha, na verdade, né? Então, por que funciona? Porque a matéria-prima da maquiagem é um material conhecido como pó de mica. O pó de mica é a mesma base de material para poder fazer os pigmentos em pó da resina epóxi. Então, é a mesma matéria, pó de mica e pó de maquiagem, tá? São utilizados para fins diferentes. É um material, é um mineral, é um pó mineral. Eu não sei de onde que é extraído, né? Exatamente. Mas eu dei uma estudada por cima do assunto e eu vi que realmente funciona justamente por causa disso. Porque tanto a maquiagem quanto o pigmento de resina é a base de pó de mica. Esse pó de mica ele também é utilizado, tem nada a ver com pó de mico, tá, gente? Não tem nada a ver. Esse pó de mica ele também é utilizado para poder colorir alimentos. Por isso que os pigmento de alimentos também funciona na resina, tá? Então você tem algumas lojas na internet que vendem pigmentos de alimentos. Você pode comprar e sim, vai funcionar. Desde que ele não esteja muito empedrado, que ele esteja bem pozinho, sabe? Não esteja granulado, para você não sentir uma dificuldade em misturar ali na resina. Beleza? E agora eu vou falar aqui sobre os pigmentos específicos para resina. Quais são os mais conhecidos? Pigmentos em pasta, pigmento em corante, né? Corante que eu digo é o pigmento líquido, a gente chama de corante, mas também é pigmento. E aí só para diferenciar, quando a gente está falando de pigmento, pasta e pigmento líquido, a gente fala que o líquido é corante, mas de qualquer forma é pigmento. E os pigmentos em pó, tá? Bom, eu setei aqui alguns pontos fracos e alguns pontos fortes de cada tipo de pigmento. E eu vou falar aqui para você. Ponto forte do pigmento em pasta, ele tem a maior capacidade de dispersão. Ele é muito concentrado, tem um alto rendimento e ele é mais barato do que os outros. Você molha um palitinho no pigmento e coloca na resina, que ele é tão concentrado que ele consegue dispersar muito bem. Você consegue utilizar, por isso que um pigmento em pasta geralmente dura anos aí para quem trabalha com artesanato. Você não vai conseguir gastar um pigmento em pasta em menos de um ano, a não ser que você faça muitas e muitas e muitas e muitas peças por semana. Fora isso, é praticamente impossível você conseguir gastar um pigmento em pasta, né? Ele é muito concentrado. Por ser muito concentrado, ele tem um alto rendimento. Então, você vai conseguir utilizar aí durante um bom período, sem se preocupar aí com gastar ele. E além de tudo, ele é barato. Ele é o pigmento mais barato, né? Por exemplo, na Redilize, que é a loja onde eu compro todos os meus materiais, um pigmento em pasta de 100 gramas custa R$14,90, R$13,90, alguma coisa assim. Para você acabar com 100 gramas, nossa, é muita e muita coisa, tá? Você não consegue acabar com 100 gramas em menos de 6 meses. Se você trabalha com artesanato, claro, se você trabalha com piso, alguma outra coisa assim, você vai acabar. Como que é o pigmento pasta, Guto? Ó, esse daqui é o pigmento pasta da Redilize. Olha aqui, ele vem 100 gramas, é mais ou menos metade desse potinho aqui, ó. Ó, ele não cai, né? Ele é bem grosso, bem concentrado. Parece uma geleia assim, parece um leite condensado que você deixa ele na geladeira. Você faz assim, ó, não cai não. Ele é muito concentrado. Quando você compra esse pigmento, ele vem escrito aqui, ó, poliéster não reativo. O que significa isso daqui, Guto? Significa que você pode utilizar, não exatamente isso, mas não quer dizer que você não pode utilizar na resina epóxi. Na verdade, é que ele pode ser utilizado não só na resina epóxi, como na resina poliéster, como na tinta normal,
tinta de parede mesmo, tinta acrílica, tinta PVA. Isso daqui dá para colorir uma pancada de coisa, não é só resina epóxi, tá? Provavelmente posso estar falando alguma besteira, mas ele tem alguma composição de poliéster, a base de poliéster. Esse pigmento aqui você pode pigmentar, inclusive tinta de parede. Ó, comprei uma tinta branca, eu quero pigmentar ela de vermelho. O que eu vou fazer? Vou botar xadrez? Não, vou botar pigmento em pasta da Redilize, que vai ter uma concentração muito maior, a cor vai ficar muito mais sólida e o resultado vai ser muito melhor. Vamos falar dos pontos fracos, né? Falando dos pontos fortes. Ponto fraco do pigmento em pasta tem um difícil controle de você aplicar ele, manusear ele. Por quê? Porque quando você coloca pouco, se você colocar pouco, a resina ela fica translúcida. Mas se você passar um pouquinho do ponto, aí já fica muito forte. Então, por ele ser muito concentrado, é difícil de você conseguir controlar a quantidade dele, né? Então você tem que estar muito atento aí à quantidade para você não deixar, não passar do ponto, porque depois que passa do ponto já era, né? E ele também tem pouca variedade, tá? Não tem tantas cores assim no mercado. Tem as cores mais conhecidas e tem uma linha nova aí também de cores pastéis, mas em geral não tem tanta variedade. Beleza? Então eu vou falar aqui agora do corante líquido. Olha, corante líquido, ó. Tá vendo que aqui que ele parece uma água mesmo? Esse pigmento aqui, que a gente chama ele de corante, ele é um pigmento que você não consegue deixar a cor fechada. Fica sempre translúcido, transparente. Você fica sempre olhando ali e conseguindo ver através da superfície o fundo do que você aplicou, seja madeira, seja qualquer tipo de madeira, seja piso, qualquer coisa. Qual é o ponto forte desse pigmento aqui? Rendimento dele é bom, você usa pouco e consegue resultado, e é fácil de controlar. Se você coloca muito, ele vai fechando um pouco mais, só que ele não fica sólido, ele fica sempre translúcido. Ele começa de um transparente levinho até um azul mais forte, dependendo da quantidade que você colocar, porém sempre translúcido, tá? Ponto fraco dele, ele é caro, tá? Em relação ao pigmento pasta, eu acho ele um pigmento caro, poderia ser mais barato. E o outro ponto fraco também, variedade, ele tem pouca variedade, tá? São poucas cores, porque não é todo mundo que utiliza um pigmento corante líquido, mas você pode misturar uma cor com outras cores primárias e conseguir uma cor mais diferenciada. Eu utilizo isso daqui mais misturando com outras cores, tá? Às vezes eu utilizo esse daqui misturando com pigmento, se eu quero deixar uma cor translúcida, eu coloco isso daqui e ainda coloco uns pigmentos perolado, coloco pigmento pó azul, vou mostrar aqui camaleão, enfim, dá um efeito bacana. Eu gosto muito de misturar ele com outros, mas você pode usar sozinho também. E aí tem o pigmento pó. Ó, eu trouxe 3 tipos de pigmento pó aqui e eu vou mostrar para vocês. Ó, esse daqui é o pigmento pó perolado, tá? O pigmento pó, o ponto forte dele, ele que tem uma alta variedade. Você encontra pelo mundo inteiro, tá? Dezenas e centenas de cores, inclusive de cores que são misturadas já aqui dentro para dar um efeito totalmente diferente que você não conseguiria dar misturando outros pigmentos. Enfim, tem muita cor. Você vê aí, qualquer cor que você quiser no mundo, você consegue produzir, né? A empresa consegue produzir com o pigmento pó. Ele tem alta variabilidade de cores e ele pode ser perolado, esse daqui é um branco perolado, pode ser fluorescente, ó, esse daqui é um verde fluorescente, tá vendo como é que ele brilha? Mas ele brilha também na luz negra, tá? A luz negra ele brilha. Ele pode ser um camaleão, que é uma cor que parece ser um branco, mas quando você coloca ele numa superfície branca, ele dá uma corzinha de acordo com o que vem aqui na embalagem.
Esse daqui, por exemplo, é o camaleão violeta. Então você coloca ele, pigmenta ele na resina, ele fica uma cor, um perolado branco, mas com um leve tom de violeta, tá? Ele pode ser fosforescente, que é aquele pigmento que brilha mesmo no escuro. Você apaga todas as luzes e o pigmento começa a brilhar no escuro, fica aquela fluorescência, né? E aí tem pessoas que dão outras denominações, como metalizado e alumínio, enfim, é tudo a mesma coisa, tá? Tem uma leve diferença entre tonalidade de um e outro. Azul alumínio, azul metalizado, é praticamente a mesma coisa, tá? É a empresa que dá realmente a denominação. Esses pigmentos aqui, eles têm... A grande vantagem deles é justamente essa alta variedade de tonalidades, né? Agora, o problema deles é o preço, eles são os mais caros. São os mais caros. Além do preço, também o rendimento deles é muito menor em comparação à pasta e em comparação também ao líquido. Porém, esse pigmento aqui, o bacana dele aqui, ó, você consegue dosar ele muito bem, tá? Você consegue colocar ele um pouquinho, coloca um pouquinho na resina e ele tá translúcido. Daí você vai aumentando a quantidade até ele ficar uma cor mais fechada, tá? Mas ele nunca vai ficar uma cor tão fechada quanto o pasta. Então assim, ele é fácil de você dosar, mas você tem que gastar muito para você conseguir atingir um resultado de uma cor mais fechada. E como vem pouquinho e é caro, então é um pigmento que você não pode exceder no uso, né? É bom você utilizar misturando ou com alguma outra cor. Eu gosto muito, eu prefiro mais os pigmentos em pó do que os pigmentos em pasta. São mais fáceis de se trabalhar e além de ter uma boa variedade, né? Agora vou explicar aqui para você como que funciona exatamente o pigmento pasta. Ó, vamos voltar aqui no pasta. Ó, o pigmento pasta, a proporção de utilização dele em relação à resina é 6%, tá? Caraca, Guto, como é que eu vou medir 6%? Eu tenho que ficar calculando lá na balança? Olha, se você vai fazer um trabalho muito grande, vamos dizer que você vai fazer um balde de resina e se não pode passar da proporção daquele balde de resina ali, de 6%, é bom que você pese, porque se você vai fazer um trabalho muito grande e você ultrapassar a quantidade específica de pigmento em relação à resina, o que pode acontecer? Pode acontecer problemas de cura, a resina ficar molenga, tá? E imagina, você vai fazer um trabalho grande e dá todo esse problema aí, porque a resina curar e dar algum defeito, tudo bem, agora a resina não curar, aí o bicho pega, aí o negócio fica doido. Porque a resina, se ela curar qualquer coisa, você consegue corrigir, você lixa, vai lá e joga outra camada. Agora, quando ela fica molenga, aí o negócio fica estranho. Então, se você utilizar uma quantidade maior do que 6% em relação à quantidade de resina, pode acontecer dela ficar mole, tá? Só que, como que eu faço para poder utilizar esse pigmento aqui? Eu coloco um pouquinho, eu tenho um palitinho aqui, ó. Palitinho não. Eu tenho uma espátulazinha dessa daqui e eu, de acordo com o resultado que eu quero atingir, eu coloco a pontinha e começo a misturar. Aí, se eu quiser uma cor mais fechada, eu vou aumentando e vou colocando de pouquinho em pouquinho e misturando, tá? Eu não preciso utilizar os 6%, eu posso utilizar muito menos, mas o máximo que eu posso utilizar é 6%. Então, eu vou do 0 até os 6%. 6% é muita coisa. Se você vai fazer um trabalho num copo desse daqui, imagina você calcular 6% aqui, de um copo no peso.
a cor vai ficar bem fechada, você não vai conseguir ver nada. Mas com menos de 6%, a cor também fica bem fechada. Então você não precisa praticamente nunca utilizar a quantidade recomendada de até 6%. Você pode utilizar sempre menos, tá? Então essa é a forma aqui de utilizar, do 0 até 6%. Você vai colocando conforme a sua necessidade. Você nunca vai precisar usar 6%. Se você acha que você vai precisar usar, aí você pesa na balança de precisão, coloca a quantidade de resina e vê quanto que você vai utilizar ali. Coloca um pouquinho de resina com endurecedor, mistura tudo ali para fazer a proporção. Vamos dizer, você vai usar 100 gramas de resina, pô, você vai poder usar no máximo 6 gramas de endurecedor, de pigmento. Mas 6 gramas de pigmento, você não tem ideia do que é, muita coisa. É muita coisa, você não precisa de 6 gramas desse pigmento aqui para poder colorir a resina em si. Com muito menos você consegue. É só você ir fazer de pouquinho em pouquinho. Beleza? Agora vamos como que a gente usa o pigmento, o corante líquido. Corante líquido é o seguinte. Você joga com esse mesmo palito aqui. Você pega, molha e joga lá na resina, né? Nunca mete o palito de pigmento, tanto já misturado com a resina, tanto na pasta quanto aqui. Sempre limpa antes de colocar, tá? Aqui então, nem pensar. Pigmento líquido, nem pensar. Você misturou a resina do endurecedor, você vai pegar e vai jogando lá até ter o resultado que você vai querer atingir. Ele nunca vai ficar uma cor fechada, ele sempre vai ficar translúcido, que é o que? Transparente, vai ser um azul transparente que você consegue ver do outro lado, tá? Proporção é sempre a mesma coisa, 6%, mas você nunca vai precisar de utilizar 6% dessa quantidade aqui para atingir o resultado que você vai querer. Não sei que você queira um azul muito fechado, tá? Mesmo assim é muito difícil, beleza? Então aqui não tem muito segredo, é pegar, joga lá na resina, vai misturando. Limpa, é mais fácil de limpar o palito, né? Limpa aqui e vai misturando, não tem segredo. Agora, como que a gente utiliza o pigmento em pó? Como é que funciona? Pigmento em pó, proporção também, 6%, tá? Do pigmento em pó. Vou pegar esse daqui. Esse daqui, alguns pigmentos em pó, dependendo da temperatura que ele fica exposto, ele fica com um monte de carocinho. Então ele pode demorar um pouco a dissolver na resina. Então você tem que misturar por muito mais tempo do que o pigmento em pasta, porque ele demora para dissolver. Além disso, ele causa algumas bolhas quando você mistura, né? A reação dele, quando ele começa a dissolver na resina, ele começa a soltar um monte de bolinha. Então você tem que ficar de olho ali para estourar essas bolhas, né? Antes de colocar o teu trabalho ali para descanso. Colocar ele na estufa depois que você utilizar. Porque se você não misturar ele inteiro, o que vai acontecer? Se você não dissolver totalmente ele fica ali, ó, minutos e minutos borbulhando, soltando um monte de bolinha, e aí vai acabar prejudicando o acabamento da sua peça. Então esse pigmento aqui, relação dele 6%, você começa a misturar ele de pouquinho para muito, tá? E dificilmente você vai precisar utilizar os 6%. Quando eu falo que o rendimento dele não é tanto quanto pasta, não quer dizer que ele não renda. O rendimento dele é muito bom. Isso daqui para mim praticamente dura um ano. Quando eu utilizo uma pontinha assim, ó, bem pequena. Então o rendimento dele é muito bom. Só que comparado ao pasta, o pasta sai na frente muitas vezes, até porque você vê, quando eu compro esse daqui, eu não sei quantos gramas esse daqui tem. Deixa eu ver se eu vejo aqui. 10 gramas. Pô, pigmento de 10 gramas custa aí, em média uns R$16. Olha o meu cachorro latindo. Billy!
Sobe. Aí o pigmento em pó, ele vem 10 gramas e ele custa praticamente a mesma coisa do pigmento em pasta, que vem 100 gramas, sendo que esse 10 gramas rende muito menos do que os 100. Então, para você ver, o rendimento dele é muito menor. Só que não quer dizer que ele não renda, ainda assim ele tem um rendimento muito bom. Enfim, vocês entenderam, né? Então, para misturar ele é a mesma coisa, só que você tem que misturar muito mais do que se você estivesse misturando um pigmento pasta, porque ele dispersa com menos facilidade do que o pasta, do que o corante. Beleza? Bom, existem dois tipos dois jeitos de colorir a resina, né? O que você pode fazer? Você pode colorir a resina antes de misturar no endurecedor e você pode colorir a resina depois de já misturada no endurecedor. O problema de colorir antes de misturada no endurecedor é que você vai causar mais bolhas na resina e você vai atingir um ponto de cor que vai ser dissolvida, né, depois de você misturar o endurecedor. Como assim? Bom, eu tenho 20 gramas de resina e eu vou colocar 10 gramas de endurecedor. Se eu vou colorir só a resina para ficar lá guardada e depois eu vou colocar o endurecedor, logicamente, quando eu juntar o endurecedor na resina, essa cor que eu achei aqui, ela vai ser um pouco dissolvida, vai ser um pouco dispersada. Então, esse é o problema de você colorir a resina antes. Porém, se você vai fazer um trabalho bem grande, diversas peças, todas têm que ter uma mesma cor, de repente vai fazer alguma linha de casamento, um monte de porta-copo, é legal que você colora. É legal que você vá colorir a resina antes do endurecedor, para você não perder o tempo de trabalho, até porque imagine se você vai misturar aí 500 gramas de resina, 1 kg de resina, e depois de misturar isso tudo, você ainda vai ter que colorir cada uma. Dependendo da temperatura ambiente, você vai acabar ficando ali na correria e de não conseguir tempo para poder colorir, separar todas as resinas. Enfim, já vou falar sobre o tempo de trabalho. Então, você pode fazer isso, colorir a resina antes de misturar o endurecedor. E o normal é colorir a resina já misturada com o endurecedor, que é o quê? Misturou a resina no endurecedor, 5 minutos, vai lá, separa qual vai ser a cor de cada um e mistura o pigmento para cada parte que você vai querer. E aí você vai conseguir achar a cor muito mais específica, muito mais certeira do segundo método, né? Bom, o que eu recomendo que você faça? Se você trabalha se você mora numa região que é muito quente, é bom que você faça o primeiro método. Por quê? Porque a resina ela tem um tempo de trabalho de acordo com a temperatura ambiente. Se você está entre 20 e 25 graus, geralmente você consegue trabalhar ali de 20 a 40 minutos. Uma resina de baixa viscosidade, que é a mais ralinha, você tem de 20 a 35 minutos. De 20 não, tá, gente? Perdão. De 0 a 35 minutos. Uma resina mais grossa, você tem de 0 a 30 minutos. Se está numa região mais fria, você tem mais tempo de trabalho, porque a resina demora mais a engrossar. Se está numa região mais quente, a resina engrossa, ela começa o processo de gel de cura mais rápido, então você tem o menor tempo de trabalho. Então, região mais fria você consegue trabalhar ali, colorir a resina com muito mais tranquilidade. Região mais quente você tem que ser mais rápido. Beleza? Bom, vamos pro próximo ponto aqui, que é falar sobre as bolhas. As bolhas elas vão surgir muito mais no pigmento pó do que no pigmento pasta, mas não quer dizer que não vai acontecer no pigmento pasta. Quanto mais rápido você mexe a resina, mais bolhas elas vão surgir. E o pigmento pó ela só facilita que essas bolhas surjam, tá? Uma das dicas para você tirar um pouco das bolhas é você jogar um pouquinho de álcool isopropílico depois que você faz a mistura
deixa ela descansando ali alguns minutos, e aí o álcool ele vai entrar na resina, a bolha vai começar a subir, e elas naturalmente vão estourar. E aí depois, quando você derramar na superfície, é só você utilizar o maçarico para você estourar essas bolhas, né? Beleza. Agora eu tenho uma dúvida aqui sobre amarelamento de pigmento, tá? Existem dois tipos de resina, com proteção ultravioleta e sem proteção ultravioleta. As resinas que não têm proteção ultravioleta, elas amarelam. Só que esse amarelamento só é visto se a resina tiver com a coloração branca ou alguma cor clara, um tom bem clarinho perto do branco, ou se ela tiver transparente. Se a resina for colorida com alguma outra cor que não seja uma tonalidade mais clara, esse amarelamento não vai aparecer, tá? Então, se você vai fazer um trabalho que ele não vai ficar exposto ao sol, como um pingente, por exemplo, que alguém vai usar, um chaveiro que alguém vai usar, chaveiro não fica exposto ao sol, né? Mas algum trabalho que não vai ficar muito exposto ao sol e que você não vai ter transparência nele, que você também não vai ter uma coloração branca, você não precisa utilizar uma resina de proteção ultravioleta, tá? Agora, ao contrário disso, eu recomendo que você utilize uma resina de proteção ultravioleta, se vai ter transparência, né? De repente, se você vai fazer um trabalho que vai ter um monte de flores, vai ter transparência, aí sim eu recomendo que você utilize uma resina de proteção ultravioleta, beleza? Não, no caso da Redilize, 4008 é uma resina de baixa viscosidade com proteção ultravioleta, e 4002, que é uma resina de alta viscosidade também com proteção ultravioleta. Sem proteção ultravioleta, que é a resina um pouquinho mais barata, 2001, resina de alta viscosidade, 2004, resina de baixa viscosidade. Show? Então, proteção ultravioleta é isso. Pigmento branco ou transparência, usa resina com proteção ultravioleta. Não tem pigmento branco, não tem transparência, não tem nenhuma cor muito clara, pode utilizar a resina sem proteção ultravioleta. Fechou? Agora, o que eu posso misturar na resina que não vai causar nenhum problema? Problema de cura. Como que eu preparo? O que eu posso? Então, eu tenho aqui, eu posso colocar, como provavelmente você já viu, glitter, folha, pedra. Existe algum segredo para você misturar isso? Olha, na verdade, não existe segredo, mas alguns elementos você tem que ter algum preparo. Se você vai colocar alguma pedrinha, essa pedra ela não pode estar úmida, ela tem que estar 100% seca. Nada na resina pode dispersar a umidade, senão causa algum problema de cura. Glitter. Qual é o glitter para você utilizar na resina? Tem tanta empresa que vende glitter e você não... Na verdade, você vai na Calunga, vai em outras lojas, pega o glitter, joga na resina, o que acontece? Vai lá para o fundo, ou não mistura do jeito que você gostaria que ficasse, ou fica boiando, enfim, qual é o glitter específico? O glitter específico é o glitter de unha, tá? É o mesmo glitter que é utilizado na resina. Na verdade, não é qual é o mesmo glitter, é o glitter de unha, tá? Onde que você pode comprar esse glitter? Tem uma loja que se chama Shine For You Oficial. Vou deixar o link para você que está vendo o vídeo no YouTube, vou deixar o link aqui na bio. E aí nessa loja você consegue comprar glitter, tá? E tem uma alta variedade de glitters, então qualquer um que tiver ali você pode utilizar ele na resina, porque todos já foram testados, tá? A loja Shine For You, e aí tem até um cupom para você ganhar 10% de desconto, é o cupom Guia da Resina Epox, tá? Quando você for fazer a compra da loja lá, usa o cupom Guia da Resina Epox e aí você vai ganhar 10% de desconto. Não tô ganhando nada por isso não, tá? É só justamente para poder ajudar vocês ter um direcionamento de onde comprar e com preço bacana também, né? E com a variedade, com o que está em alta também no mercado, beleza? Folhas, como que eu faço para poder colocar uma folha na resina?
para você aplicar uma folha na resina, ela tem que estar 100% seca, tá? Ela não pode ser uma folha que você acaba de tirar da árvore, não pode ser uma flor que você acaba de tirar e coloca lá. Não pode, ela vai soltar umidade e vai estragar, vai gerar bolhas no processo de cura e não vai ficar bacana. Então, ela tem que estar 100% seca. Como que você pode secar ela? Se você coloca num livro, ela seca, mas ela amassa. Então, você pode colocar ela no arroz ou naquele silica, né? Aquele negocinho igual coloca para o gato, fazer as necessidades dele lá. E qualquer outra coisa que você conhecer para poder tirar a umidade daquela folha ali. Tirou a umidade da folha, está 100% seca, inclusive insetos, pode colocar na resina, não vai dar problema nenhum, beleza? Porém, tem que estar 100% seco. Folha de ouro, Guto, como é que é esse negócio de folha de ouro? Já vi várias pessoas colocando, como é que mistura isso na resina? Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ó, folha de ouro, eu tenho aqui, ó, a folha de ouro, ela vem, acho que deve ter umas 10 folhinhas, e é um negócio, não é igual um papel alumínio, é um negócio, parece uma sedazinha, se você pegar ela na mão, ela dissolve. Você tem que pegar ela com cuidado e joga na resina e mistura, ela vai dissolvendo toda. Você pode comprar essa folha de ouro aqui lá nessa loja também, que eu falei, na Shine For You. E aí tem folha de ouro, tem folha de prata e tem folha de folha rosé, tá? Isso daqui não tem muito segredo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu não vou tirar, porque senão eu vou perder essa, tá? Ó. Ela vem assim embalada em 2 partes. Se você pegar qualquer coisa com ela que esteja úmido, ela já começa a dissolver. Então você pode comprar essa folha de ouro aqui lá na Shine For You. Ela pode vir assim inteira e ela pode vir também já toda amassada. É a mesma coisa, tá? Dá o mesmo efeito. Então, folha de ouro também você consegue colocar tranquilamente na resina. Não tem nenhum preparo específico. Pode colocar a quantidade que você quiser, tá? Glitter também, você pode colocar a quantidade que você quiser, só que você não pode colocar mais glitter do que resina, né? Senão a resina começa a perder a liga. Então tem que ter aí, tem que ter mais resina do que glitter sempre, tá? Fora isso, não tem nenhum preparo que eu conheça que você precisa ter. Apesar de eu não usar muito glitter no meu trabalho, eu conheço um pouco, então posso passar aqui a informação para vocês. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, que eu tenha elucidado suas dúvidas sobre pigmentos e resina para pigmentos e corantes para resina epóxi, tá? Bom, tem um cupom de desconto também na Redilize, que você compra esses pigmentos por até 15% de desconto, tá? Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo no YouTube, tem o link direto lá para a Redilize. Aí usa o cupom de desconto do Guia da Resina Epóxi 10 para ganhar de 10 a 15% de descontos. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado. E é isso, até a próxima. Valeu!